Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal da Rede Alesp, com todas as principais informações aqui do Parlamento Paulista. E com muito prazer recebemos aqui a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Muito obrigado pela sua presença, deputada. Eu que agradeço a honra de poder participar, ainda mais aqui na Casa Nova, tá tão chique. Pois é, estamos aqui com uma nova redação, que aliás está aberto aqui a Casa do Povo, não agora, durante a pandemia, mas depois teremos muito prazer em receber todos aqui nos nossos novos estúdios. Deputada, eu queria iniciar um pouquinho falando sobre das suas várias iniciativas, né? Que é sobre a questão da... Aqui sim, celeridade na adoção de bebês, né, no estado de São Paulo. Uma frente parlamentar foi lançada em setembro. Queria que a senhora explicasse como é que está sendo o andamento dessa frente. Então, nós lançamos a frente em setembro, com um evento congregando vários especialistas, não só pessoas que estudam a matéria, professores de direito, mas também pessoas que trabalham na ponta, conselheiros tutelares, magistrados, defensores públicos. E naquele momento, a minha maior preocupação era com o fato do processo de adoção demorar demais, dos processos para destituição do pátrio poder ou do poder familiar. Pátrio poder já está ultrapassado, né? Do poder familiar também demorarem demais, o excesso de recursos até por parte da defensoria, e as crianças, as famílias ficarem desestimuladas por anos em filas. Pegamos casos até de famílias que ficam 8 anos em filas, e as crianças envelhecendo numa situação, vamos dizer assim, indefinida juridicamente, ou em instituições de acolhimento, ou em famílias acolhedoras. Então, esse foi o primeiro problema que nós identificamos. E ele persiste, né? Não foi errado o diagnóstico, não. Porém, com as reuniões online que eu venho fazendo, com as mensagens que venho recebendo, os acórdãos que tenho analisado, eu constatei um outro problema, que é o seguinte: existem situações de adoção de fato. Eu quero deixar muito claro que eu não estou falando de adoções ilícitas no sentido da criança ter sido comercializada ou da criança ter sido subtraída, né, vamos dizer assim, da maternidade. Falar em termos populares, alguém roubou o bebê, não é disso que eu estou falando. Mas a gente está num país que isso pode acabar acontecendo. Sim. Eu estou dizendo assim, situações de adoção de fato. Uma família tem ali um vizinho que começa a ajudar e daqui a pouco está criando. Uhum. Nem sempre tem uma regularização formal. Sim. Mas, assim, eu tenho percebido um número significativo de casos. É difícil fazer uma estatística porque são casos sigilosos. Sim. Então, a gente só consegue ter acesso quando chega, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça ou quando algum advogado relata. Mas de casos em que o Poder Judiciário retira essas crianças dos seios de suas famílias de criação, mas situações em que não há nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de negligência. Poder Judiciário retira, inclusive as crianças são alvo de busca e apreensão, o que eu acho horrível, né? Dizer que uma criança é alvo de busca e apreensão como se fosse uma coisa. E aí essas crianças são colocadas em situação de abrigamento, para, num segundo momento, serem postas para adoção. Então, vi, por exemplo, uma situação de crianças tiradas das suas famílias com 3 anos, 4 anos de idade, para serem colocadas na fila de adoção. E aí já são crianças que estão numa fase, vamos dizer assim, adiantada da vida, né, para fins de adoção. É muito mais difícil adotar essas crianças. E quando são adotadas, você tem uma quebra de vínculo. Então, é difícil essa criança se adaptar com a outra família porque ela já tinha uma família. Sim. Além dessa dificuldade de uma posterior adoção, você tira uma criança de um lar amoroso, coloca num abrigo, ocupa a vaga de uma criança que realmente precisaria estar abrigada, ou porque é violentada fisicamente, sexualmente, emocionalmente. Então, eu identifiquei esse problema. Infelizmente, eu, com todo respeito, digo aqui, ao que parece, a Justiça do Estado de São Paulo está com uma visão muito formalista
desse processo, dizendo que retira essa criança porque é o interesse dela, que seja observada a ordem na fila. E quem estuda o ECA, quem estuda os princípios que norteiam, né, a proteção da criança e do adolescente, sabe que esse princípio do melhor interesse tem a ver com a criança concreta. Né? Então, ninguém me convence de que para uma criança concreta é melhor sair, depois de 4 anos, amada num lar, para ser colocada num abrigo ou para ser colocada em outra família, por melhor que seja. Tanto é assim que o STJ tem revertido vários casos em que as crianças foram retiradas de sua família, de suas famílias, pela Justiça Paulista. O problema é o seguinte, e os casos que não chegam no STJ? E o tempo que o STJ leva para conhecer de um caso? E aí eu chamei uma reunião para esta manhã, a reunião aconteceu, participaram da reunião o deputado Estevão Galvão, o deputado delegado Olim, o deputado Adalberto Freitas, a secretária nacional da família, doutora Ângela Gandra, e outras pessoas que não querem, vamos dizer assim, se identificar, porque vieram relatar casos, têm medo de retaliação, mas que trouxeram ainda mais elementos. Né? E um dos outros pontos, e essa reunião trouxe ainda uma outra preocupação, ou pelo menos fortaleceu uma outra preocupação. Que preocupação? A de que a Defensoria Pública está também com uma postura muito formalista e muito pró-família biológica. Casos em que já é flagrante que a família biológica não terá condições de cuidar da criança, ou por um envolvimento pesado com drogas, ou por ações violentas anteriores, a Defensoria insiste em deixar com a família biológica, muitas vezes forçando pessoas que estão nas filas para adoção, quero deixar bem claro aqui, é um outro problema, pessoas que estão habilitadas, pessoas que estão na fila, pessoas que aceitam crianças em idade mais avançada, crianças com deficiência, crianças com irmãozinhos, essas pessoas são obrigadas a encarar 4, 5, 6, até 7 anos, que foi o caso relatado hoje, de briga judicial, porque a Defensoria insiste em interpor recursos sabidamente injustos, eu digo aqui com respeito, mas é preciso ser dito, porque essa postura precisa ser avaliada e, no meu entender, revista. Né? A senhora acha que é uma questão assim só jurídica? Vamos supor, se houvesse uma flexibilização ou da legislação ou da própria cultura pelo sistema judiciário, aí talvez o acompanhamento psicológico, o acompanhamento posterior, para ver se aquela família está realmente cuidando bem dessa criança, a senhora acha que teria que ser intensificado ou é mais um problema de legislação? Não sei se eu fui claro. Entre a instalação da frente e a reunião de hoje, eu fiz uma reunião online com o Instituto Fazendo História, que é um dos principais institutos no estado de São Paulo que lida com o programa de famílias acolhedoras. Foi uma reunião muito assim, esclarecedora para mim, aprendi muito com essa reunião. E um dos problemas que as profissionais levantaram foi justamente a devolução de crianças depois da adoção, a falta de acompanhamento pós-adoção. Mas eu atribuo essas devoluções não apenas à falta de acompanhamento, mas também a esses erros do Poder Judiciário de, por exemplo, tirar uma criança de um lar amoroso para querer cumprir a ordem da fila e colocar à força uma criança num lar que não é o que ela quer, entendeu? Ou insistir para a criança ficar com a família biológica, devolve para a família biológica, vem para o abrigo, vai para a família biológica, vem para o abrigo. Muitas vezes a família biológica nem quer a criança, mas a Defensoria insiste, né? E aí essa criança, quando vai para adoção, já está grande, já tem mais dificuldade de adaptação. Então, o problema é bem mais complexo do que parece. Deputada, a senhora é jurista e atua muito nessa área, mas e em relação a uma possível campanha para esclarecimento da população? Por exemplo, pessoas que já adotaram e disseram, olha, eu adotei, está sendo bom, está sendo legal, para incentivar as pessoas. A senhora acha que é válido? Aqui na Lesp a gente tem muitas semanas X ou Y, né? A senhora acha que ajudaria ou o problema é mais jurídico? Não, olha, eu acho que ajuda, mas eu vou ser, com todo respeito aos colegas, e eu não fico prejudicando os projetos dos colegas, eu às vezes acho que essas semanas, elas
não tem muito sentido, sabe? Elas ficam esquecidas, elas ficam perdidas, faz um dia. Eu vejo que tem muito mais efeito, sabe? Você me abrir esse espaço aqui, as pessoas ouvirem, à frente fazer essas reuniões constantes. Eu subi na tribuna, agora o delegado Olinda é uma ideia muito boa de nós irmos ao presidente do TJ tratar do tema. Às vezes eu acho que é mais efetivo, né? Esse trabalho contínuo, de troca de ideias, abrindo espaço para as pessoas falarem, do que uma semana, um dia comemorativo, um dia de lembrança. Veja, posso estar errada, né? Mas eu não tenho assim esse apego com essas campanhas, entendeu? Entendi. Deputada, então, para finalizar esse tema, a senhora acha que dentro da frente parlamentar, celeridade na adoção de bebês, a gente sabe que a legislação é sempre federal. Aqui no Estado, a senhora tem feito com a frente um debate muito amplo, mas é uma questão de mudar a legislação também ou uma questão de mudar a cultura para que esse processo se acelere? Então, a minha leitura é a de que a lei federal já é boa, mas o judiciário está aplicando de maneira equivocada. Porque a lei federal traz uma fila de adoção e de adotantes. Houve a construção de um cadastro nacional, né, um sistema nacional de adoção, que eu acho que foi algo muito positivo, mas a criação desse sistema não afasta, né, a criação de vínculos interpessoais, a possibilidade de uma família biológica querer confiar seu filho a um conhecido. Não dá o direito do judiciário desmerecer as situações concretas. Então, a legislação federal, a meu ver, ela é boa, mas o judiciário está errando, inclusive no estado de São Paulo. Tanto é assim que o STJ está revertendo decisões da Justiça Paulista com fulcro na legislação existente. Se fosse falta de lei, como é que o judiciário federal estaria revertendo as decisões estaduais? Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é, sim, apresentar um projeto de lei estadual, mostrando de maneira mais clara o que é que a lei federal está dizendo. Porque nós temos competência para legislar em termos de dignidade humana, em termos de direitos fundamentais, né? E eu quero exercer essa competência. Por exemplo, o programa de família acolhedora, ele tem legislação municipal. Se os municípios têm competência para legislar, como é que o Estado não tem? Né? Fica aqui, inclusive, uma crítica. Uma crítica, porque tem sido muito comum derrubar a lei estadual de matéria equivalente à lei municipal. Quer dizer, então, que as câmaras dos vereadores, que são importantíssimas, são mais importantes que essa Assembleia? Eu não admito uma coisa dessa. Entendeu? Então, nós vamos apresentar, sim, um projeto de lei, já está em construção. A ideia é fortalecer o programa de família acolhedora, mas permitir que aquelas famílias que estão na fila para adoção já funcionem como acolhedora, tendo preferência para ficarem com as crianças que acolherem, e também prevê de maneira muito clara que no estado de São Paulo, uma criança não será retirada do seu lar, única e exclusivamente sob o argumento de que houve irregularidade na adoção. Obviamente, salvo se houver compra e venda de criança, que isso é crime, claro, da maior magnitude, ou subtração de criança, que também é algo de uma crueldade incomensurável. Então, nós vamos apresentar um projeto de lei, sim, já tem o apoio de vários colegas, peço aqui o apoio dos demais, porque a Assembleia tem competência e precisa exercer sua competência e tem que lutar institucionalmente para que essa competência seja respeitada. Muito bem, nós estamos aqui com a deputada Janaína Pascoal, do PSL, falando sobre a frente parlamentar celeridade na adoção de bebês. E olha só um dado, embora haja cerca de 36 mil pessoas interessadas em adotar uma criança no Brasil, ainda existem quase 34 mil crianças e adolescentes vivendo em casas de acolhimento por todo o país. A gente sabe que quanto mais passa o tempo, mais difícil vai ficando para essa adoção. Eu acho que isso é um problema para se resolver pelo menos em uma década, né? Mas na medida que as pessoas vão adotando mais cedo, aí esse problema da adoção tardia vai se reduzindo. Deputada, vamos falar um pouquinho de orçamento? Vamos lá. Olha só, a peça orçamentária já está aqui na casa, tramitando, né? E eu me lembro do ano passado, assim, na hora do orçamento, foi no final aquela lógico que tem
a questão da saúde, da educação, que já é aquele recurso tarimbado, e depois no final é aquela questão, eu me lembro a senhora correndo para colocar recursos no projeto Guri, né? Sim. Enfim, agora a senhora num segundo momento vai enfrentar um desafio grande por causa da pandemia, né? Um orçamento mais reduzido. Como é que a senhora está vendo essa peça chegando na casa? Eu fiquei bem preocupada, porque houve cortes em áreas em que não poderia haver. Né? E eu entendo que não se justificam os cortes na medida em que houve aumento, por exemplo, da verba de publicidade. Porque necessidades, elas existem, a calamidade foi real, mas esta casa também liberou muito recurso, né? Recurso do salário dos deputados, recurso de verba de gabinete, recurso de vários fundos, inclusive o fundo da própria Assembleia. Nós votamos o 529, que também liberou recursos, tanto é que a lei orçamentária já veio contando com o 529. Estamos apanhando muito por causa dessa votação. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse argumento de que tem que cortar tanto. Porque se é verdade que tem que cortar, por que aumentou a publicidade? Então, assim, grande parte das... Eu sempre apresento as minhas emendas pela bancada, tá? Eu acho que a emenda na bancada, ela tem mais força. Obviamente, a gente debate, os colegas anuem, mas grande parte das nossas emendas, nós estamos tirando dinheiro da publicidade. E tem uma outra linha lá, que são pagamentos gerais do Estado, mais de 1 bilhão, algo completamente indefinido. Também estamos tirando dinheiro dessa linha para devolver para a saúde. Né? Devolver, por exemplo, para o programa Santas Casas Sustentáveis, devolver para as filantrópicas, devolver principalmente para o ICESP, que é o Instituto do Câncer aqui de São Paulo, que eu fui visitar, constatei a importância, assisti a uma apresentação pelos conselheiros mostrando que eles tinham uma programação para atenderem 7 mil pessoas, além das 46 mil que eles já atendem de maneira contínua em 2021. Mas se esse corte de 54 milhões, que foi a proposta inicial, permanecer, eles só poderão atender mais 2 mil pessoas. Eu estou falando de químio, de rádio, do atendimento psicológico que eles fazem, das muitas e necessárias cirurgias. O ICESP atende o estado inteiro, atende até pacientes de outros estados. Nós não podemos aceitar que o que subiu na publicidade seja retirado do ICESP. Então, por que a bancada do PSL não apresentou emenda por ICESP? Porque o deputado Alex de Madureira já tinha apresentado. Depois soube que o deputado Tenente Nascimento também apresentou, e o nosso objetivo não é estabelecer disputa com os colegas. Nosso objetivo é unir forças. Então, já dei o meu apoio formal à emenda do deputado Alex de Madureira para devolver o orçamento para o ICESP, que é o Instituto do Câncer aqui de São Paulo. Houve um corte enorme no programa Viva Leite, até coloquei no Twitter. Graças a Deus, o próprio governador disse que ia voltar atrás, mas para ele voltar atrás tem que ter uma emenda. Então, a bancada apresentou uma emenda recompondo o orçamento do Viva Leite. Estamos recompondo também o orçamento do Oncocentro e do IMESC, que seriam 2 instituições a serem extintas pelo 529. E todo mundo viu a minha luta aqui para a gente manter essas 2 instituições. Mantivemos. E houve um corte significativo no orçamento deles, e eles não podem viver com esse corte, porque o Oncocentro também atende câncer, e MESC atende famílias carentes para fazer exames de investigação de paternidade, DNA. Então vai ser uma luta, vai ser uma luta, mas assim, se não recuarem, pelo menos na parte da saúde, esses grandes tópicos, né, não tem como aprovar. Deputada, a gente sabe que tem os recursos já chamados carimbados, educação 30%, saúde, né? Há quem critique esse carimbo porque, às vezes, acaba injeção. O orçamento tem esses recursos, tem o pagamento do funcionalismo, sobra pouca coisa para negociar. A senhora acha temerário mexer nesses recursos assim que são já pré-definidos, por exemplo, a educação e saúde? A educação e a saúde são os temas mais importantes, né? Eu coloco ao lado o saneamento básico, que é uma das minhas grandes preocupações, e eu vejo que tem muito a ver com saúde também.
A questão de você ter os carimbos é mais para garantir, por exemplo, que o gestor não vai tirar dinheiro da educação e da saúde e colocar na publicidade, Sim. colocar numa obra com visibilidade, um show, entendeu? É mais esse o objetivo. Por outro lado, às vezes, a gente vê assim, não, porque tem que gastar isso. E eu já vi situações, nem estou falando especificamente do Estado, Sim. de gastos, entendeu? Desnecessários, só porque tem o dinheiro para gastar. Vou te dar um exemplo, né? Essa coisa absurda, atrasada do fundo partidário, do fundo eleitoral. Eu já ouvi gente dizer assim, não, tem que fazer um evento das mulheres, né, na política, porque tem dinheiro para isso. Uhum. Assim, vamos fazer o evento porque ele é importante, porque ele é necessário, ok. Mas vamos fazer para gastar o dinheiro? Isso eu não aguento ouvir um negócio desse, entendeu? Uhum. Então, essa coisa do carimbo, ela tem dois lados. Né? Ela tem um lado positivo, que é, de alguma maneira, blindar essas grandes áreas de maus gestores e de corruptos, mas tem um lado negativo, que às vezes estimula o gasto onde não precisa, e a gente precisando gastar numa coisa importante não tem, entendeu? Por isso, o olhar bem atento dos parlamentares para onde, mesmo quando os recursos são carimbados, saber exatamente para onde eles vão para que sejam colocados. Tem que fazer da uma melhor análise forma de mérito. Entendeu? cada Por isso, assim, setor. essa visita que eu fiz no Instituto do Câncer, ela foi fundamental. A visita que eu fiz no IMESC, pedi para os meus colegas também fazerem, foi fundamental. O olhar concreto, ele faz diferença. Agora, deputada, para encerrar, em relação à pandemia, a gente viu esse projeto 529, que uma intenção de enxugar e preparar-nos todos para 2021. Qual é o recado final que a senhora vê? A gente tem que... o bonde tem que continuar andando, né? Educação para os próximos anos, enfim, né? A gente está com, principalmente na área da educação, uma dificuldade bem, bem grande. Qual é a palavra para a senhora, no final, em relação à pandemia, diante do orçamento, né? Onde é que nós temos que focar esforços? Bom, primeira coisa, eu entendo que a gente tem que separar o cuidado com a saúde de interesses sindicais. Né? Então, por exemplo, nós estamos em novembro. Tem sentido voltar à aula? Não é melhor esperar? Tudo isso eu acho absolutamente passível de discussão. Né? Tem a preocupação com a saúde física, porém também tem a preocupação com a saúde mental. Essas crianças isoladas, muita depressão infantil, adolescente. Só que eu acho que tem uma pauta sindical em tudo isso. Entendeu? O pessoal não quer trabalhar. Então, assim, estão usando o argumento da saúde para não voltar ao trabalho. Então, é novembro. Não vamos voltar porque já está no final do ano. Ok, eu acho razoável. Mas eu tenho um pouco de medo da gente entrar em fevereiro e essa conversa continuar. Então é assim, a gente está aqui brigando pelos direitos, fazendo de tudo para melhorar os projetos do executivo. O governador, ele tem uma visão de enxugamento radical. Agora ele está alicerçado, né, auxiliado pelo secretário Mauro Ricardo, que consegue ser ainda mais radical. Hoje, no fim da tarde, eu estarei com ele para a gente tentar humanizar mais, né, esses projetos todos. Então, a gente luta para melhorar os projetos, enxugar de maneira mais humanizada. Só que é o seguinte, quando entra a pauta sindical, a gente perde a razão. Entendeu? Então, assim, você está brigando para manter as empresas e os funcionários não querem voltar a trabalhar? Você está brigando para manter os proventos e os funcionários não querem voltar a trabalhar? Então, tem que ter razoabilidade dos dois lados. Né? Eu quero crer que seguiremos orientando a população a se prevenir. Eu mesma cheguei aqui com a minha máscara, só tirei porque estamos distanciados, a cuidar de tudo isso, mas que nós temos que retomar. Né? Eu tenho muito medo de, passadas as eleições, quererem fechar de novo. Né? Nós não temos condição econômica para isso, nós não teremos como enfrentar um novo fechamento radical, e os funcionários públicos têm que pensar um pouco mais no todo, né? E abandonar essa pauta sindical. Porque a pauta sindical, inclusive, dificulta a gente que quer fazer uma defesa concreta das várias carreiras, entendeu? Acaba dando justificativa, olha aí, não querem voltar. Entendeu? Acaba justificando esse radicalismo do poder executivo. Né? E eu que estou no meio da pancadaria, apanho de todos os lados. Então, só o que me sobra é falar a verdade. Estou lutando para manter as empresas,
tô lutando para manter os direitos, mas a amizade, vamos trabalhar. Entendeu? Chega, né? Deputada Janaína Pascoal, do PSL, muito obrigado aqui pela sua participação, atualizando a gente aqui sobre os diversos trabalhos, né? A deputada sempre em muitas frentes, né? Hoje a gente falou um pouquinho aqui da questão da celeridade das adoções, também falamos sobre orçamento. Fique à vontade e já para os nossos encerramentos, por favor. Agradeço imensamente o espaço, desejo muita alegria para vocês todos aqui da Rede Alesp na Casa Nova. Desejo uma boa semana para todos, né? Se possível, com muita harmonia. O país precisa, o mundo precisa. Não é assim? Beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal aqui com a gente. Vamos às principais notícias do Brasil e também aqui do Parlamento Paulista. Olha só, por iniciativa do deputado estadual Carlos Gianazzi do PSOL, foi realizada na última sexta-feira um ato solene em defesa dos aposentados e pensionistas de São Paulo. O evento contou com a presença de representantes e aposentados de diversas entidades públicas. O deputado Carlos Gianazzi é autor do projeto do Decreto Legislativo 22 de 2020, que anula os efeitos do decreto número 6521 de 2020 do governador João Dória. Ele estabeleceu esse projeto descontos adicionais nas aposentadorias e pensões dos servidores estaduais. E olha só, segundo o parlamentar, a ideia do ato solene é defender os direitos dos aposentados e pensionistas. Parece que o Brasil é o único país do mundo onde uma pessoa se aposenta e continua pagando, contribuindo com o seu regime previdenciário. A pessoa trabalhou 30, 40 anos, contribuiu a vida toda e depois se aposenta e continua pagando. Essa foi uma inovação perversa da emenda 41, para quem estava acima do teto. Por exemplo, se uma pessoa tem um provento de R$7.000, ela vai ter que pagar. Agora, o Dória aqui piorou a situação, porque ele está cobrando também para quem está abaixo do teto, de 1.045 até o teto. Que é um absurdo, é um retrocesso, é algo extremamente temeroso, porque os servidores estão sem reajuste salarial, sem reposição das perdas inflacionárias. Teve o PL 529, que foi aprovado, que vai confiscar também via IANSP, haverá um confisco salarial. São várias perdas. A professora Valdeneide Romano, presidente da AMPAMPESP, Associação de Professores Aposentados do Ministério Público de São Paulo, ressaltou que o objetivo da associação é lutar para garantir o direito dos professores que se dedicam por décadas. O aposentado hoje foi o trabalhador de 3, 4 décadas passadas e contribuímos com a Previdência. Por que é que agora ele se acha no direito de fazer esse confisco em nossos vencimentos, em nossos proventos? É lastimável, é de chorar, deputado, quando a gente pega olerite de colegas que ganham entre 3, 4 mil, R$4.500, que já possuem empréstimos consignados no banco e que agora, com esse desconto, tem líquido lá R$1.500 para passar o mês. Nós temos que fazer alguma coisa. Esse decreto precisa ser revogado. Isso não pode continuar. É um roubo. Desculpa a palavra, mas é isso que está acontecendo, que o governador está fazendo com os aposentados e pensionistas. Trabalhadores que por décadas se dedicaram ao serviço, com esmero, com dedicação. No nosso caso, os professores, que formamos tantas outras profissões e agora somos tão desrespeitados depois que aposentamos. Mas a APAMPESP não entrega os pontos. A APAMPESP é uma entidade nova, sim, tem apenas 26 anos, mas já mostrou a que veio. Já mostrou para esse governador por que é que ela existe. Ela existe para exclusivamente defender o aposentado e resgatar o direito e a dignidade desse trabalhador.
O presidente da UDEMO, Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado, Sr. Chico Poli, destacou a mobilização da população contra, na época, a aprovação do projeto de lei 529 de 2020, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas. E ele pediu que essa união permaneça entre as entidades. O que o Dória está fazendo? Ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer muito bem. Ele está fazendo lobby, ele está fazendo marketing, ele está fazendo campanha política. Ou seja, ele sabe fazer isso muito bem. O problema é que nada disso interessa ao povo. Ele só não está fazendo uma coisa, ele não está governando. Só isto. Ou, melhor dizendo, está governando sim, mas para o grupo dele, para o grupo ligado a ele, para os executivos, para os empresários, para os banqueiros ligados a ele. Esse grupo deve estar muito satisfeito com o atual governo. O problema é que, se nós não continuarmos a nossa mobilização e não dermos um chega para lá, um basta nisso, até o final do mandato dele, ele terá acabado com o serviço público do Estado de São Paulo. Na mesma linha do serviço público, a mesma linha do governo federal, que já tentou privatizar o SUS. Dá para imaginar isso, um decreto de privatização do SUS. E aí no dia seguinte ele é revogado, porque não foi bem isso. Mas é a mesma linha. Então, quando se diz que os aposentados estão sendo perseguidos e tudo isso, olha, os servidores públicos, de modo geral, estão sendo perseguidos. Agora, os aposentados estão pagando duplamente. Jornal da Rede Alesp. Através de atuação na Comissão de Transporte e Comunicação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Léo de Oliveira, do MDB, conseguiu a construção de 2 passarelas e 6 quilômetros de ciclovia na rodovia Atílio Balbo, próxima à entrada da cidade de Sertãozinho. Há tempos, os moradores pediam essa melhoria e o parlamentar destacou que realizamos nosso papel com seriedade e obtivemos um resultado positivo. As obras começam nos próximos meses. O deputado Léo Oliveira é membro efetivo da Comissão de Transporte e Comunicações do Parlamento Paulista. A solicitação foi feita através de requerimento à Artesp, que estudou a viabilidade junto à concessionária que administra a via. Fique atento, quem compra gás de cozinha já deve ter notado que o preço disparou nos últimos meses, né, Jeremias? Pois é, na última semana de outubro e agora no início de novembro, o botijão de 13 quilos chegou a ser vendido por R$ 105, um acréscimo de R$ 5 em relação à semana anterior, segundo a pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo Rodrigo Leão, coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, existe uma combinação de fatores influenciando no preço do gás de cozinha. A política da Petrobras é a desvalorização do real e os custos da logística. Além disso, neste ano houve aumento de consumo por causa da pandemia de Covid-19, pois as pessoas ficaram mais tempo em casa e passaram a cozinhar com mais frequência. Jornal da Rede Alesp. Voltamos agora com o nosso colega Luciano Teixeira, que vai trazer mais informações aqui do Parlamento Paulista e notícias em geral. Oi, Luciano, tudo bem? Está nos ouvindo? Ei, Lília, ei, Jeremias, boa tarde para vocês, né? Agora à tarde, dei bom dia para vocês. Vamos falar, Lília, sobre eleições que vão acontecer no próximo domingo, né? Orientações para as pessoas, falando Com um certeza. pouco de... né? O TSE, Lília, lançou a campanha Fique do Lado da Democracia pelo Voto Consciente contra a polarização, né? Faltando aí 6 dias para as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral lança a última campanha para o pleito desse ano a favor desse voto consciente contra a polarização no debate político. O slogan é Fique do Lado da Democracia. E aí eles escolheram lá 2 comentaristas da CNN, comentarista político Caio Coppola, né, e a apresentadora e advogada Gabriela Prioli como protagonistas. E os filmes defendem uma escolha dos candidatos com cuidado e o respeito a quem pensa diferente, né? A página Divulgando Contas também disponibiliza aí biografias, currículos e outros conteúdos relevantes
para consulta, que podem ser decisivos na hora do voto e podem, no futuro, permitir o acompanhamento dos mandatos de quem foi eleito. Então, você vai lá na internet, digita lá, divulgando contas. A única diferença é que você tira o O. Divulgando contas, aí você vai lá saber, eu quero saber informação sobre o candidato tal. Você vai lá e veja, tem todas as informações, né? E a campanha ressalta ainda que cada voto tem a mesma importância e que o futuro das cidades depende da escolha de cada eleitor. O TSE também está reforçando a importância do uso de máscara nas eleições, lembrando que acontece no próximo domingo, em todo o Brasil, nas mais de 5.500 cidades. Você que vai votar tem que levar máscara, é importante levar máscara, além de proteção facial, o eleitor deve se precaver com outras medidas, como o uso do álcool gel e a caneta própria. A gente tem que levar a caneta própria nas eleições, né? É importante isso também, outra questão. As eleições municipais de 2020 serão realizadas aí num contexto complexo, né, e desafiador, diz o TSE, devido à pandemia da Covid-19. O TSE reforça, a todo momento, por meio de seus canais de comunicação, a necessidade de usar máscara quando for votar, e essa é uma das principais medidas de segurança indicadas no Plano de Segurança Sanitária para as eleições de 2020, em conjunto com... elaborado pela consultoria gratuita formada pela Fiocruz e o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. Você tem mais tempo aí para falar, gente? Ou está em cima? Não, já estamos terminando, já estamos encerrando, Luciano, infelizmente. Tá bom. Então tá, gente. Obrigado aí pela Obrigado, viu, Luciano, pela sua intervenção. Obrigada, Luciano. Tenha uma boa tarde. Como sempre, nossos repórteres trazendo informações para vocês. Já vamos dar início à coletiva do governador João Dória. Exatamente. Olha só, apesar de todas as dificuldades diante da pandemia de Covid-19, os médicos alertam para a necessidade de não deixar de fazer atividades físicas, principalmente os idosos, né? Isso é muito importante, porque o enfraquecimento muscular, aliado a problemas já comuns entre os mais velhos, pode provocar quedas de fraturas, segundo a Organização Mundial da Saúde. De acordo com o ortopedista brasileiro Marco Aurélio Silvério Neves, o exercício físico, principalmente o de fortalecimento, como musculação, pilates e ginástica funcional, colabora muito para evitar o surgimento e a progressão da osteoporose, responsável por grande parte das fraturas. Importante, não é, Lilian? Mesmo nessa época de pandemia, fazer os exercícios físicos. Com certeza, Jeremias. Bem, hoje foi mais um Jornal da Rede Alesp para você. Você vai entrar agora direto assistir a coletiva do governador João Dória. E aqui o Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista, vai ficando por aqui. Se você quer dar alguma mensagem, mandar alguma sugestão, passe uma mensagem no nosso WhatsApp, 98457-8129, deixe lá o seu recado. Tenha uma boa tarde e fiquem com Deus. É isso aí. Só corrigindo também, você pode entrar no 992325950 e deixa o seu recado. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. São Paulo, empresa de fomento do Estado de São Paulo, dirigida pelo Wilson Mello, cuidou também da mobilização e, igualmente, do convite para as duas auditorias. Há duas auditorias contratadas, mas elas são voluntárias, ou seja, são empresas que doam os seus serviços a este projeto. A Pricewaterhouse, que audita todas as doações que ingressam no Instituto Butantan, independentemente da empresa de auditoria da Fundação Instituto Butantan. Portanto, teremos duas auditorias para o ingresso, o incoming de recursos, e a obra é auditada pela Falcone. Então, temos, na verdade, 3 auditorias, 2 que avaliam todas as doações que chegam ao Instituto Butantan para essa finalidade específica, e a outra que audita a obra. E sobre isso, o Wilson Mello e o Dimas Covas falarão na sequência. A segunda grande informação é que nós podemos afirmar que, agora sim, as primeiras doses da vacina Coronavac chegam ao Brasil no dia 20 de novembro. E esta data está confirmada. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já havia autorizado, nós já tínhamos comentado isso com vocês, a própria Anvisa já havia emitido comunicado também, e agora as autoridades sanitárias da China, a Anvisa chinesa, também deu autorização
para a importação pelo Instituto Butantan dos lotes de 6 milhões de vacinas, sendo que as primeiras 120 mil doses chegam no dia 20 de novembro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. As doses virão em lotes e até 30 de dezembro nós teremos as 6 milhões de vacinas aqui em São Paulo. Temos também os insumos da vacina, sobre isso falará Dimas Covas, que representam mais 40 milhões de doses de vacina. Essas doses da vacina, através dos insumos, serão apresentadas aqui pelo Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Mas o fato é que temos aqui um lead. As primeiras vacinas contra a Covid-19 chegam ao Brasil no dia 20 de novembro. Quero esclarecer aqui que nós seguimos e vamos continuar a seguir rigorosamente os protocolos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a aplicação da vacina. A vacina só será levada ao público, às pessoas, após a autorização final da Anvisa. Dadas essas duas informações muito importantes, nós vamos começar falando sobre a saúde, com o secretário da Saúde, Jean Gorenstein, que vai esclarecer, inclusive, o tema das informações. E esclarecer também que a ausência de dados desses últimos dias não se deve à Secretaria de Saúde e nem ao governo de São Paulo. Mas sobre isso falará Jean Gorenstein, secretário da Saúde de São Paulo. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 46ª semana epidemiológica. Hoje temos um dia importante na história da pandemia no nosso país, que é o início, o marco de início da construção da fábrica das vacinas do Covid no Instituto Butantan. Esse, na verdade, é um marco de esperança de que possamos retomar a nossa vida normal, esperança de que sonhos e vidas deixem e continuem sendo destruídas. Coronavac é a vacina do Butantan e é uma das vacinas mais adiantadas na fase de estudo, na fase 3, na fase clínica, demonstrando não apenas segurança, mas um efeito imunogênico, que é a produção de anticorpos protetores em quase 98% daqueles que receberam a sua segunda dose. Em nenhum momento, qualquer estudo foi interrompido em decorrência de algum efeito adverso grave. Logo, teremos a abertura dos resultados e aí sim poderemos comprovar o quanto é uma vacina eficaz, o quanto ela é capaz de proteger as pessoas que a tomaram do próprio Covid. O Instituto Butantan é um instituto de São Paulo, é um instituto do Brasil. Ele é um instituto para brasileiros que produz vacinas para o Programa Nacional de Imunização. E ainda, como disse o governador, esse mês teremos a vacina do Butantan disponível no nosso país. Informo que, desde a última sexta-feira, não estamos sendo fomentados com os dados pelo Ministério da Saúde, que é o sistema CIVEP-GRIP, por problemas técnicos. Assim como nós, alguns outros estados também não estão recebendo esses dados e, dessa forma, há pouco enviei um ofício ao Ministério da Saúde solicitando a imediata retomada do sistema de notificação para que possamos acompanhar atentamente a evolução da pandemia no nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Neste primeiro tema, então, um esclarecimento importante de que as informações não estão sendo processadas pelo Ministério da Saúde, por razões que desconhecemos. Recomendamos já feito o encaminhamento hoje de correspondência ao Ministério da Saúde, indagando, solicitando providências necessárias para que este procedimento possa ser retomado na normalidade. Suponho que os outros estados que também
estão vivendo o mesmo problema, devam estar fazendo o mesmo gesto, ou seja, indagando ao Ministério da Saúde as razões pelas quais os dados não estão sendo consolidados e disponibilizados à imprensa e à opinião pública de forma geral. Nós vamos agora ao Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan, que faz um introito. Nós vamos ter o seguinte roteiro: ele vai introduzir o tema da nova fábrica. Na sequência, o Wilson Mello, presidente da Invest São Paulo, fala sobre a nova fábrica, detalhes, e exibe também imagens no telão que está aqui ao lado. Na sequência, voltamos ao Dimas Covas, que fala da vacina e da chegada do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, que será o primeiro país da América Latina também a receber doses da vacina. Aliás, perdão, o primeiro país do continente, porque nem os Estados Unidos ainda tem doses da vacina contra a Covid-19. Mas isso será abordado pelo Dimas assim que terminar a intervenção do Wilson Mello. Então, com a palavra, Dimas Covas. Governador, inicio agradecendo a presença do senhor, da sua equipe aqui no Instituto Butantan. Nós estamos aqui nas instalações da Escola Superior do Instituto Butantan. É uma boa oportunidade, inclusive, para dizer que o Butantan, além de pesquisa, além de produção de vacinas e de soros, também tem uma atividade na área de ensino. Então, nessa área aqui, nós desenvolvemos os nossos cursos de doutorado, de mestrado, de especialização, de formação continuada dos nossos funcionários e oferecimento de cursos para o público externo. Então, nós estamos nas instalações da Escola Superior do Instituto Butantan. E, governador, além de hoje ser um dia histórico na saúde pública do Brasil, do Estado de São Paulo e do Butantan, também é um dia que se acompanha de notícias importantes. Essa fábrica, governador, ela tem alguns aspectos inovadores que nós precisamos realçar. Primeiro, é uma fábrica multipropósito. Nesse primeiro momento, ela vai produzir vacinas para o Covid, mas ela é uma fábrica que poderá produzir outras vacinas. E, nesse aspecto, ela é muito avançada. Tá? Ela não é o habitual na indústria farmacêutica. Então, nós tivemos o cuidado de preparar essa fábrica com essa visão, exatamente para que não ocorra o fenômeno da obsolescência. Quer dizer, uma vacina pode, às vezes, decair o seu uso e se fica aí com uma fábrica que não pode ser rapidamente transformada em outra. Então, esse é um ponto importantíssimo. Segundo ponto, a forma como essa fábrica está sendo contratada. Pela primeira vez no Butantan, nós estamos utilizando o chamado turnkey. Turnkey é você contrata o resultado do processo. Nós queremos uma fábrica com essas características, com essa capacidade produtiva, com essa qualidade. E aí os fornecedores se submetem ao processo de seleção, e isso com uma finalidade: garantir prazo e qualidade. Isso não é o habitual, não é assim que nós trabalhamos geralmente no Brasil na área pública. Então, isso é uma grande inovação e que decorre da parceria público-privada. Nessa empreitada, nós temos a colaboração da Comunidas e da Fundação Butantan, que são entidades privadas que contribuem com o Instituto Butantan nessa empreitada. Então, esse mecanismo, essa iniciativa é importante porque é um avanço na área de gestão pública. E acho que nós devemos aprender com essa experiência e usá-la mais frequentemente. Então, são essas informações, governador. A fábrica terá a sua fase de construção até setembro e depois ela entra na chamada qualificação. Na qualificação, ela entra em operação para receber o certificado de boas práticas de fabricação. Recebendo esse certificado, que deve acontecer até o final de 2021, ela inicia a produção da vacina. E produzirá a vacina desde o momento zero
até o momento final, que é a entrega ao consumidor. Então, esse também é um ponto importante, porque nem todas as transferências estão sendo feitas nessa visão. Obrigado. Muito obrigado, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Antes de passar a palavra a você, Wilson Mello, presidente da Invest São Paulo, nós estamos agora no ar ao vivo com a TV Cultura e, por respeito aos telespectadores que estão nos acompanhando, duas informações importantes estão sendo apresentadas hoje aqui na sede do Instituto Butantan, na capital de São Paulo. Primeiro, o início da nova fábrica da vacina Covid-19 aqui no Instituto Butantan, fábrica cujo orçamento é correspondente a 142 milhões de reais, dos quais os recursos destinados a essa fábrica virão do setor privado. Iniciamos no dia 2 de novembro a construção dessa fábrica, aproveitando instalações já existentes fisicamente, o que permite uma velocidade maior e uma eficiência melhor na implantação desta fábrica da vacina do Covid-19. Será a primeira fábrica da vacina em todo o continente latino-americano. E, mais uma vez, o Instituto Butantan, instituição com 120 anos de vida e credibilidade internacional, dá um salto na ciência com a implantação dessa fábrica, que será entregue pronta em setembro do próximo ano. E a segunda informação, a segunda e importante informação também, as primeiras doses da vacina Coronavac, a vacina do Butantan com o laboratório Sinovac, chegam no dia 20 de novembro em São Paulo. 20 de novembro deste ano, aqui em São Paulo, já com autorização da Anvisa, Agência Nacional da Vigilância Sanitária, e também da Anvisa chinesa. Essas vacinas, no primeiro lote, vão compor 6 milhões de doses da vacina Coronavac para a imunização dos brasileiros e a proteção de suas vidas. A vacina salva. Quero ressaltar, no entanto, que as vacinas só serão aplicadas após o término dessa terceira e última fase de testagem, que já está na sua etapa final, e mediante a aprovação da Anvisa. O Butantan, o Governo do Estado de São Paulo, seguem o protocolo internacional da Organização Mundial de Saúde e seguem também o protocolo da Anvisa. E agora, falando sobre a nova fábrica, que hoje tivemos a oportunidade de visitar aqui a sua implantação no Instituto Butantan, na capital de São Paulo, fala o Wilson Mello, que é o presidente da Invest São Paulo, agência de fomento do Estado de São Paulo, que está na coordenação deste trabalho, com o apoio de 24 doadores do setor privado e a inestimável cooperação da Comunitas, instituição do terceiro setor, representada por empresas privadas, que tem nos ajudado e muito na obtenção deste resultado. Wilson Mello. Boa tarde, governador. Boa tarde, Dimas Covas, nosso anfitrião no dia de hoje. Parabéns pelas instalações do Butantan. Como foi dito mais cedo aqui, hoje é um dia histórico para o Brasil. É o dia em que nós anunciamos e celebramos o início das obras de construção da nova fábrica do Butantan. Nós já falamos aqui que a fábrica do Butantan é a nossa independência produtiva da vacina contra o coronavírus. Nós precisamos ter a capacidade de produzir desde o início essa vacina, que é uma vacina que será fundamental para a retomada não só da vida normal, mas também da atividade econômica, para que as pessoas possam, assim, se sentir seguras para que as atividades regulares retomem o mais rapidamente possível. Como foi dito, a fábrica ela está sendo 100% financiada pela iniciativa privada. Nós fizemos um chamamento no mês de setembro para que as empresas pudessem colaborar com o governo de São Paulo e a Fundação e o Instituto Butantan, porque nós precisávamos de agilidade, nós precisávamos da capacidade técnica do setor privado e, principalmente, da flexibilidade de contratação que somente o setor privado tem. Então, apenas em 30 dias nós fomos capazes de movimentar, regimentar o setor produtivo, o setor privado, para esse grande projeto. No próximo slide, vocês vão ver que nós tínhamos uma meta original de 130 milhões de reais. Essa era a meta que poderia nos dar a tranquilidade de iniciar a construção.
Nós temos uma segunda meta adicional de 30 milhões de reais, que chegaríamos então a 160 milhões de reais. Essa segunda meta está em andamento e nós devemos rapidamente também fechar esse valor. São 24 doadores que já se comprometeram a 130 milhões de reais. Aqui um agradecimento muito especial à Comunitas, na pessoa da Regina Esteves, que tem liderado esse esforço pelo setor privado, que tem feito toda essa mobilização com o setor privado, explicando o grande retorno que essa fábrica trará para o setor privado, para o setor produtivo e também para o Brasil. No próximo slide, a gente tem aqui as 24 empresas que estão conosco nessa jornada, que fecharam os 130 milhões de reais. Nós temos ainda anúncios que serão feitos para que a gente consiga chegar ao valor de 160 milhões de reais. É importante dizer, governador, que, apesar de serem recursos privados, a Comunitas liderou uma concorrência privada internacional. Esse processo foi um processo muito concorrido, 7 empresas participaram desse processo, sendo que nós tivemos aí já na semana passada a conclusão dessa concorrência privada e a escolha do consórcio internacional que liderará a construção da fábrica do Butantã. É um consórcio formado por uma empresa espanhola e uma empresa brasileira, que já deram início ao processo construtivo. No próximo slide, aqui nós temos o cronograma da obra, né? Então, nós estamos ainda num processo de captação de recursos, já iniciamos a pré-execução da obra, vou trazer algumas fotos para vocês na sequência. A execução da obra começa agora, junto com todo o processo de desmobilização e demolição do prédio existente. E nós temos, então, a previsão de entrega da fábrica no mês de setembro de 2021. Como o governador mencionou, nós temos auditorias externas que fazem todo o acompanhamento, não só da obra, como também da questão dos recursos financeiros. Aqui nós contamos com a PwC e a Falcone nos ajudando em toda a parte da auditoria. Nós temos também uma empresa que está pro bono fazendo a gestão da obra, né? Uma empresa especialista, uma multinacional americana de nome Tishman Speyer, que tem acompanhado e que vai acompanhar todo o processo de construção, sendo os nossos olhos no processo construtivo. E temos também o apoio de advogados que também de forma pro bono estão trabalhando nesse projeto, que é o escritório Stock Forbes. No próximo, governador, aqui o início do processo, mais uma, por favor. Esse é o prédio que nós visitamos hoje e que começa a ser desmobilizado, né? Nós precisamos deixar esse prédio pronto para receber uma fábrica multipropósito, então nós estamos aproveitando a estrutura que já existe física, né? Toda a estrutura do prédio, mas nós precisamos limpar toda a área interna. Então, esse trabalho já começou. Mais um, por favor. Mais um. E é isso. Nós temos, então, o processo de desmobilização já iniciado e o consórcio vencedor inicia, esta semana, já o processo construtivo. Era isso, governador. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado, Wilson Mello, presidente da Invest São Paulo. Antes de passar novamente ao Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, que falará agora sobre a chegada do primeiro lote de vacinas ao Brasil, vacina contra a Covid-19, sendo o primeiro país da América Latina a ter a vacina fisicamente presente, mas lembrando que deveremos aguardar a aprovação da Anvisa para a imunização dos brasileiros e que o objetivo do governo de São Paulo é vacinar os brasileiros de São Paulo e disponibilizar a vacina para todos os brasileiros do nosso país. Quero lembrar também que o Instituto Butantan já tem capacidade de produção da vacina, vai fazer isso com os insumos que chegarão ao longo deste período, e o Dimas Covas vai comentar isso com vocês, e independentemente da nova fábrica, para que fique claro aos que estão nos ouvindo, assistindo e acompanhando, que o Butantan já tem condições, e o fará de imediato, para a disponibilização da vacina. Esta nova fábrica da vacina do Butantan
atenderá ao futuro próximo, às necessidades do Brasil e também de países vizinhos da América do Sul. Dimas Covas. Bem, governador, a segunda parte da notícia não poderia ser mais auspiciosa. Quer dizer, até a semana passada nós estávamos lutando com as autoridades chinesas para que liberassem o mais rapidamente possível a exportação. Isto aconteceu na sexta-feira e hoje já se inicia esse processo de importação e a primeira parte das vacinas prontas, vacinas já feitas lá na China, chega aqui no dia 20 de novembro. É um volume de 120 mil vacinas que entrarão em todos os processos aí de acompanhamento, de controle de qualidade, de teste da logística e, na sequência, virão aí vários carregamentos, não só com as restantes 6 milhões de vacina, como também com as restantes 40 milhões na forma de matéria-prima. De forma que nós, brevemente, iniciaremos a produção da vacina aqui no Instituto Butantan, é um passo fundamental, e essa produção local ela é necessária para que haja a certificação posterior, juntamente com os estudos clínicos, perante a Anvisa. Então, iniciaremos ainda em novembro essa produção. O Butantan tem uma grande capacidade de produção, é capaz de produzir 1 milhão de doses por dia. Estamos produzindo, nesse momento, 1 milhão de doses, já do primeiro componente da vacina da gripe. Novamente, o Butantan vai, esse ano, fazer mais um recorde. Nós vamos produzir 85 milhões de vacinas da gripe para a vacinação de 2021. Então, essa notícia nos tranquiliza, mostra que todo o processo, o fluxo de importação da China está já regularizado e agora é receber esse material e começar a trabalhar o mais rapidamente possível. Cada dia importa e é isso que nós estamos fazendo aqui no Butantan. Então, gostaria de agradecer muito a diretoria da Fundação Butantan, que tem trabalhado incansavelmente para trazer essa vacina. Obrigado. Muito obrigado, Dimas Covas. Parabéns ao Instituto Butantan e à Fundação Instituto Butantan também. E nós muito felizes por termos seguido a orientação correta. Todos se lembram que desde o dia 26 de fevereiro, quando tivemos o primeiro caso constatado de uma pessoa com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, naquela manhã, à tarde do mesmo dia já tínhamos o comitê de contingência composto no primeiro momento por 10 membros, hoje tem 20 membros, e desde lá todas as orientações do governo do Estado de São Paulo nascem e passam por este centro de contingência do Covid-19. É uma das principais, se não a principal razão de estarmos colhendo, Jean Gorenstein, resultados positivos com o Plano São Paulo e a redução no número de infectados, de mortes e de internações nos hospitais públicos e privados no estado de São Paulo. Vamos agora, eu vou ler aqui a relação em ordem dos veículos de comunicação, que farão perguntas. Hoje todas elas serão presenciais, começando pela Rádio Bandeirantes, CNN Brasil, TV Cultura, Agência Reuters, Rede TV, Portal Metrópolis, o Portal IG e a TV Globo e Globo News. Temos também jornalistas que estão acompanhando virtualmente pelas imagens da TV Cultura neste momento, mas infelizmente hoje, excepcionalmente, não teremos perguntas virtuais. E a nossa próxima coletiva será na quinta-feira. A partir desta semana, as coletivas serão 2 vezes por semana, ao invés de 3, como ocorriam anteriormente, sempre às segundas e quintas-feiras, às 10h45 da manhã, direto do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Hoje foi uma excepcionalidade, justificada amplamente pelos 2 anúncios de grande importância que foram aqui feitos na sede do Butantan. Vamos então às perguntas da Rádio Bandeirante, Rádio Band News, com a Mayra. Mayra, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Bom, boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria saber se houve novas conversas sobre aquele recurso que seria repassado pelo governo federal e qual o impacto se esse recurso realmente não vier. Além disso, eu queria saber se com todos esses novos dados já há uma nova estimativa para a gente mensurar ali quando seria o início da vacinação, quando a gente conseguiria ter esse início.
Eu fiquei com uma dúvida em relação aos insumos. Tem a data de quando o primeiro lote com os insumos vai chegar? Porque o senhor disse que a produção começaria em novembro, então os insumos também começam a chegar aqui em novembro? E também queria saber, por último, uma análise de vocês sobre os resultados que saíram hoje da Pfizer. Obrigada. Muito bem. Mayra veio embalada hoje. Trouxe só 4 perguntas, mas vamos a elas. Eu vou aqui compartilhar. Recursos do governo federal, a resposta será dada pelo Jean Gorenstein, insumos pelo Dimas Covas, vacinação pelo Zé Medina e a análise também da Pfizer pelo Medina e pelo João Gabardo. Evidentemente, qualquer um dos médicos que aqui está poderá complementar e intervir. Então, começando as respostas às 4 perguntas da Mayra, com Jean Gorenstein, sobre recursos do governo federal. Mayra, nós tivemos, num dos encontros que tivemos no Ministério há várias semanas, a referência de 84 milhões que seriam ofertados para auxílio da fábrica. Até o momento, esses recursos não foram disponibilizados. Então, até o momento, nós não temos esse recurso. E, de toda sorte, toda a movimentação que tem sido feita hoje, ela, como foi muito bem dito, ela teve a ampla participação do capital privado, que aportou, no momento de crise pandêmica, o apoio ao governo do Estado de São Paulo. Obrigado, Jean. Antes de passar ao Dimas Covas, eu queria fazer uma pequena correção. Por um lapso, eu falei as entrevistas às 10h45, são 12h45, o horário normal das coletivas, 12h45. Maria Manso ficou preocupada, tensa, 12h45, às segundas e quintas-feiras. A próxima quinta-feira, 12h45, horário normal. Hoje, que foi uma excepcionalidade, começamos 12h30 e também o local. É a primeira vez que fazemos a coletiva aqui no Instituto Butantan. Elas continuarão a ser feitas lá no Palácio dos Bandeirantes. Vamos então agora à segunda pergunta da Mayra, da Rádio Bandeirantes, sobre os insumos para a produção de 40 milhões de vacinas, com o Dimas Covas. Mayra, da mesma forma que tem que ocorrer a autorização da China para a exportação desse produto, e hoje nós tivemos a grata surpresa, ainda extraoficial, porque não chegou o documento assinado, mas de que foi aprovado também a exportação da primeira partida de matéria-prima, o correspondente a 1.200.000 vacinas. Essa matéria-prima deve chegar aqui ao Butantan para iniciar a produção até o dia 27 desse mês. Então, essa é a previsão, e a partir daí é uma sequência que totalizará até janeiro 6 embarques, compreendendo aí o restante das 40 milhões de doses que serão formuladas aqui no Butantan. Obrigado, Dimas. Agora, a terceira pergunta da vacinação, vou pedir ao João Gabardo. Como todos sabem, Gabardo foi secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão do então ministro Luiz Henrique Mandetta, e a nosso convite hoje é o coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19 do Estado de São Paulo. Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde, os que acompanham a coletiva. Essa informação da Pfizer é uma informação muito importante, muito positiva, pelo resultado que ela apresenta já nessa primeira análise da fase 3. Preciso destacar que a fase 3 dessa vacina, ela está sendo feita no Brasil como em outros 5 países. Então, são 6 países que estão participando da fase 3, Brasil, Estados Unidos, mais 4, e a Pfizer está tem quase 50 mil voluntários, tem mais de 40 mil voluntários. Então, a Pfizer já atingiu no mundo um número 94 de pacientes positivos para o coronavírus, e dessa forma conseguiu fazer a comparação entre o grupo controle e o grupo que recebeu a vacina para identificar a eficácia. É um pouco diferente da situação da nossa vacina, que está sendo testada a fase 3 no Brasil, o que vai facilitar muito para as autorizações necessárias pela Anvisa.
né? Essa vacina, no nosso entendimento, nós ainda estamos mais adiantados nesse processo. Não temos ainda condições de falar em eficácia, porque nós não atingimos o número mínimo necessário para que seja aberto a análise da primeira fase dessa fase 3. Mas estamos próximos e nós acreditamos que em breve teremos condições de já começar a apresentar, divulgar os resultados da primeira fase, da fase 3 da nossa vacina no Brasil. Mas, enfim, é uma notícia muito boa, isso nos deixa muito otimistas em relação ao resultado, não só desta, como das outras vacinas. Nós vamos precisar de todas as vacinas para poder imunizar toda a população que vai necessitar estar protegida para que a gente possa voltar à nossa normalidade. Obrigado. Obrigado, Gabardo. E agora o doutor José Medina sobre o tema da análise referente, ou melhor, complementando, porque o Gabardo já falou também sobre o tema da Pfizer. Quer fazer algum comentário, Medina? Não, Gabardo. Ok. Então, ele endossa as colocações do Gabardo. Mayra, obrigado pelas perguntas. Vamos agora a Bruna Macedo, da CNN Brasil. Bruna, boa tarde. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Eu queria saber com relação à tecnologia da Coronavac. Ela já chegou aqui em São Paulo ou ainda não chegou? Porque parece que existe essa questão, né? A gente precisa primeiro da tecnologia para começar a produção da Coronavac. Queria saber se essa transferência de tecnologia já foi feita. E com relação ao término das obras, setembro do ano que vem. Mas antes disso, a gente já vai conseguir ter uma expressiva capacidade de produção da vacina, caso a autorização da Anvisa saia para que, de fato, enfim, ela seja autorizada e levada ao público? Obrigado, Bruna. O Dimas Covas responderá as duas, mas na segunda eu fiz até essa observação na minha intervenção, mas é sempre bom esclarecer, porque eu tinha certeza que essa dúvida poderia existir, e é bom você perguntar, porque melhora a capacidade de esclarecer a opinião pública sobre isso. Então, nas duas questões, Dimas Covas. Bruno, o Butantan detém essa tecnologia. Então, a fase que será feita aqui no Butantan já está operacional. Nós só estamos aguardando a chegada da matéria-prima. Chega hoje, dá para começar depois da manhã, né? Ou seja, estamos aptos a proceder a esse processamento dessas 40 milhões de doses, até 1 milhão de doses por dia, né? Dependendo aí das necessidades. Com relação à capacidade, quer dizer, nós já anunciamos que, se houvesse tido uma manifestação clara por parte do Ministério da Saúde, nós poderíamos entregar até maio 100 milhões de doses. E isso ainda está, né, no horizonte. Nesse momento nós temos essas 46 milhões, temos já mais 15 milhões até fevereiro e, se for necessário, completar as 100 milhões até maio. Né? Então, tudo isso está dentro do que já foi previamente acordado com o nosso parceiro Sinovac. A fábrica, ela vai fazer um outro processo, um processo que vai do zero até a fase final. E ela só vai entrar em operação no final de 2021. Né? Mas até lá, nós teremos 100 milhões e, obviamente, a partir de maio, pode ser feito acréscimos nos volumes, se forem necessários. Muito bem. Bruno, obrigado pelas perguntas. Bruna Macedo, da CNN Brasil. Vamos agora a você, Maria Manso, da TV Cultura. Maria, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Parabéns pelo dia. Eu queria saber, essas 120 mil doses que chegam daqui a 11 dias, elas vão para onde? Vão ficar estocadas de que maneira? Vão ficar aqui no Butantan? Vão para o Ministério da Saúde, que é quem faz a imunização? Por favor. Obrigado, Maria. Dimas Covas. Bom, elas vão ficar em São Paulo, por uma questão de segurança. Eu não vou revelar exatamente aonde elas vão ficar, e vocês até conseguem imaginar por qual motivo. Serão vacinas guardadas, né, com uma segurança muito grande, dada a sua importância nesse momento. Né? Então, ficarão em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Muito bem. Maria Manso, obrigado pela pergunta. Vamos agora à agência Reuters com o Pablo Garcia.
Pablo, cadê você? Aqui. Pablo, obrigado Boa pela tarde, sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Eu queria saber se vocês esperam que os resultados em fase 3 repitam a eficácia de 98% detectada em estudos anteriores. E qual a expectativa para os primeiros resultados do teste em fase 3 do Coronavac? Ok. Vou dirigir também ao Dimas Covas as duas perguntas. Se algum dos médicos aqui desejar fazer alguma complementação, por favor. Dimas. Pablo, esses 98, eles dizem respeito à indução de imunidade. Quer dizer, ela é efetiva na indução de imunidade em mais de 60 mil pessoas já vacinadas nessa proporção. Quer dizer, mais de 98% nessa população tiveram uma resposta imunológica adequada para a proteção. Então, esse é um dado de indução de resposta imunológica, não é um dado de eficácia. Dado de eficácia, como esse que apareceu na Pfizer, depende da incidência da infecção na coorte, na população de pessoas no estudo. Então, nesse momento, nós temos mais de 10 mil pessoas já em acompanhamento, estamos aguardando que entre essas pessoas apareçam, no mínimo, nesse momento, 61 casos de Covid, que pode acontecer naqueles que tomaram a vacina ou naqueles que receberam o placebo. E é exatamente essa comparação que permite definir a eficácia. Se o grupo que recebeu a vacina foi protegido da doença, isso significa que a vacina foi eficaz. Então, nós estamos aguardando o aparecimento desse número, que pode acontecer a qualquer momento. Quer dizer, a qualquer momento nós podemos atingir esse número e aí sim encaminhar os dados para registro inicial da vacina. Obrigado, Dimas. Muito obrigado, Pablo, pelas perguntas. Vamos agora à Rede TV com a Carolina Riguengo. Carolina, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. Minha pergunta vai para os representantes da saúde. Na semana passada, vocês contaram para a gente que o vírus, até agora, já tem mais de 300 mutações. Enquanto isso, a vacina segue em paralelo. Que garantia nós temos que a hora em que a vacina estiver completamente pronta para ser distribuída, essa mutação vai acompanhar a necessidade, não sei se estou me fazendo bem entendida, se ela vai ser eficaz o suficiente para o momento em que o vírus estará, já que ele é RNA. Ficou claro? Hoje eu vou fazer só essa, não vou pedir música e nem o gol do domingo. Tá perfeito. Obrigado, Carolina. Por enquanto, quem está pedindo música é a Mayra, que abriu com 4 perguntas, mas a sua pergunta, embora complexa, ela é bastante importante ser esclarecida. Vou pedir ao Jean Gorenstein. Todos sabem, o Jean Gorenstein é médico infectologista do Instituto Emílio Ribas e agora ocupando também a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Jean. Carolina, todas as vezes que nós olhamos e avaliamos as mutações que foram encontradas no Covid-19 pelo mundo, que na verdade o SARS-CoV-2, ele apresentou pequenas alterações, não tão alterações na sua genética, como nós vimos anteriormente em 2002, em 2012, 2013 e atualmente. Quer dizer, são variações estruturais mínimas que fazem com que esse vírus continue tendo a mesma característica que nós chamamos antigênica, ou seja, a mesma estrutura e, por isso, à medida em que eu vou produzir os anticorpos que estão aí disponíveis, nós estaremos atuando contra esses vírus de uma forma que nós chamamos cruzada. Então, os anticorpos produzidos vão atuar, vão neutralizar aqueles vírus de forma cruzada. Portanto, nós não identificamos nessas 300 espécies e mutações definidas nenhuma mutação, nenhuma modificação do material genético que trouxesse alguma preocupação. Mas nós temos que lembrar, essa é a importância da transferência de tecnologia, porque vai ser natural na evolução, vai ser natural que, assim como o vírus da gripe sofre algumas modificações estruturais criando um novo vírus, isso pode acontecer também para o Covid-19.
Ou seja, é capaz que nas próximas meses, anos, nós precisemos inserir nessa vacina um outro vírus, assim como nós fazemos para a gripe. A gripe, hoje, nós inserimos 3 tipos diferentes de vírus, que são 2 influenza A e 1 influenza B, exatamente por essas modificações. Me fiz entender? Obrigado, Jean. Carolina, obrigado pela pergunta. Vamos agora ao portal Metrópolis, com o Rafael Veleda. Isso. Rafael, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Obrigado, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Obrigado a todos. Eu gostaria de pedir que os senhores falassem um pouco sobre o momento da pandemia e sobre o risco de uma segunda onda. Como é que vocês estão vendo isso? O contexto dessa pergunta é político. A campanha do candidato Celso Russomano a prefeito tem dito nas propagandas e nas agendas que vai ser tudo fechado de novo depois das eleições, que ele já sabe, que já é um plano do governo. E hoje pela manhã o presidente Bolsonaro questionou se não seria uma tentativa de destruir de vez a economia, falar em segunda onda. Bem, Rafael, obrigado. Eu vou pedir para os médicos e especialistas, os cientistas, falarem sobre isso, sobre o momento da pandemia e sobre perspectiva ou não de segunda onda, começando pelo João Gabardo e pelo José Medina, ou pelo Medina, sucedido pelo João Gabardo. Medina. Bom, obrigado pela pergunta, obrigado, governador. Então, existe uma possibilidade de segunda onda, mas essa possibilidade, ela não é uma possibilidade que tenha alguma ideia concreta até o momento. O que nós estamos vendo no hemisfério norte é uma relação muito clara entre a mudança de temperatura e a mudança do clima com a segunda onda. Então, nós analisamos na Rússia, na Suécia, nos Estados Unidos, no Canadá e no Irã, que são países que tomaram medidas diferentes, e outros países da Europa também que tomaram medidas diferentes de contenção da doença, e agora todos eles estão enfrentando o mesmo pico de doença, a pandemia com um pico muito mais acentuado do que na primeira onda. Então, isso significa que deve ter um fator comum no hemisfério norte que está levando a esses picos. Possivelmente, isso está relacionado à mudança da temperatura, porque em todos eles tem uma relação bem clara entre a queda da temperatura e a subida do número de casos. Aqui no Brasil e no estado de São Paulo, essa possibilidade, essa alteração de temperatura está fora de contexto. O que está dentro do contexto é o comportamento nosso, o comportamento da população em relação aos cuidados com o uso de máscara, distanciamento e higiene das mãos. Mesmo assim, pode haver alguma subida do número de casos, mas possivelmente não com a mesma dimensão daquela que está acontecendo na Europa e que leva à possibilidade de um lockdown. Quem fala em lockdown está falando errado. Não teve na primeira onda, não teve quando iniciou o número de casos aqui em São Paulo, nem no Brasil, em alguns lugares teve por um período muito curto, e também não deve ter nesse segundo momento, porque o aumento do número de casos não vai ser suficiente para ameaçar saturar o sistema de saúde da forma como ele está organizado agora. Na França, que é o país que está com maior dificuldade, eles decretaram o lockdown de maneira muito intensa, estão inclusive transferindo pacientes para outro país, porque o sistema deles está saturado, está em colapso. Isso no Brasil a gente não imagina que vai acontecer, porque as condições de lá são totalmente diferentes e o nosso inverno é um inverno que tem uma temperatura muito maior do que o inverno do hemisfério norte, e até lá, possivelmente, nós já vamos ter vacina disponível. Então, esse cenário é um cenário que nós ficamos alerta, mas não é um cenário que nós consideramos para os próximos meses. Ok. Então, a resposta feita. Rafael Veleda, muito obrigado pela sua intervenção, pela pergunta e pela presença. Vamos agora ao portal IG, com a jornalista Eduarda Esteves. Eduarda, obrigado por estar mais uma vez aqui conosco nas nossas coletivas. Boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Em uma pesquisa recente, o Datafolha mostrou uma queda de interesse dos brasileiros pela vacina. 72% dos eleitores da cidade de São Paulo pretendem se vacinar contra a Covid-19, quando a vacina estiver disponível. Mas esse número cai para 57% no caso de uma vacina desenvolvida pela China. Como o governo de São Paulo pretende trabalhar para reverter esse quadro, inclusive com a grande circulação de fake news sobre o tema? Obrigada. Obrigado, Eduarda. Essa eu mesmo respondo. Com campanha de conscientização, com orientação que será feita através de uma campanha de comunicação, mostrando os valores e a importância da vacina, a importância das pessoas tomarem a vacina, se vacinarem, e a importância e a qualidade da vacina Sinovac desenvolvida pela China. Vamos fazer isso em televisão, em rádio, em portais de notícias, portanto, no mundo digital, jornais e revistas também, ou seja, todos os veículos de comunicação, com uma forma, primeiro, de estimular a vacinação, e é uma forma positiva e construtiva mostrar a importância e o valor de ser vacinado para proteger a sua vida. Nós temos 72%, é um número elevado, mas nós desejamos que esse número ultrapasse 90% das pessoas que querem tomar a vacina, e subir também o grau de confiança e credibilidade na vacina do Butantan com o laboratório Sinovac. E confiamos que a campanha vai nos ajudar neste sentido. Eduardo, obrigado pela pergunta. Vamos agora à última intervenção de hoje, a oitava, que é da TV Globo, Globo News, com o jornalista Guilherme Bauser. Guilherme, prazer em rever você. Obrigado pela presença. Prazer. Sua pergunta. Boa tarde a todos. Governador, houve alguma mudança no prazo de processamento dos testes PCR, que era de 3 dias e agora aparentemente aumentou para 5 ou 6 dias? Eu queria que vocês explicassem. E sobre a questão da não atualização dos dados aqui no Estado, a Secretaria divulgou uma nota dizendo que é um problema com o Ministério da Saúde, que não está divulgando as informações, repassando as informações por questões de segurança, vírus, hacker, alguma coisa assim. Eu pergunto se é razoável que o Estado tenha a maior quantidade de mortes, fique tanto tempo sem atualizar por causa de um problema desse, se é uma justificativa razoável. É isso. Guilherme, eu começo a responder e, na sequência, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Não é razoável que o Ministério da Saúde não dê condições ao governo do Estado de São Paulo, através da sua Secretaria de Saúde, de informar corretamente os dados sobre a Covid-19. O problema não é do governo do Estado. Lamentavelmente, neste momento, o problema é do Ministério da Saúde. O Jean Gorenstein, como secretário da Saúde, mantém uma relação direta com o Ministério da Saúde. Entendo, espero, eu diria até suponho, que não seja uma forma deliberada de prejudicar o Estado de São Paulo, porque outros estados também estão na mesma situação. São 5 estados brasileiros com a mesma situação, até ontem, pelo menos. Mas estamos confiantes de que, não havendo uma intenção deliberada de haver o prejuízo nas informações, que é um instrumento de clareza e transparência sobre a pandemia para a opinião pública, que o Ministério da Saúde adote as providências imediatas para o restabelecimento das informações que são providas pelo governo do Estado de São Paulo ao Ministério da Saúde. E a complementação se fará a sua pergunta, Guilherme, por aquele que comanda a Secretaria da Saúde e que mantém essa relação diária com o Ministério da Saúde. Jean. Guilherme, primeiro em relação aos testes. Nós tivemos semana passada a interferência de um dia de feriado. Isso acabou atrasando de 72 para 96 horas o envio dessas informações. Essa semana, esses dados já estarão normalizados, como assim o foram em outras ocasiões. Com relação à questão dos dados não atualizados, nós estamos, inclusive, querendo uma posição do próprio Ministério, que, como você mesmo falou, nós temos e todas as métricas do Plano São Paulo, de estratégias que são tomadas dentro da Secretaria de Estado da Saúde, frente a cada uma das regiões e individualmente a cada um dos municípios, nós precisamos ter estas informações até para que possamos fazer alguma interferência. Não só uma inferência, como uma interferência. Nós estamos com o Distrito Federal, o Amapá tem uma justificativa formal, o Espírito Santo, e nós temos mais um além do nosso, que me fugiu.
enfim, mais algum estado, são 5 estados no total, incluindo o estado de São Paulo. Portanto, nós precisamos desses dados para instituir as estratégias de acomodação do Covid na nossa região. Guilherme, importante também, quando nós falamos sobre isso, eu creio que você não estava aqui ainda, eu vi que você chegou um pouquinho depois de iniciada a coletiva, o que não tem nenhum problema, porque estabelece a necessidade de informar isso corretamente. Nós já tínhamos dado essa informação logo no início da coletiva, mesmo antes das perguntas. E é importante que essa correção seja feita pelo Ministério, não apenas em relação a São Paulo, mas também aos demais estados, para que o número seja fornecido, independentemente do consórcio de veículos de comunicação que tem dado as informações. É importante que o Ministério da Saúde restabeleça as condições para as informações de todos os estados, especialmente São Paulo. É o estado com a maior população do país e ainda com o maior número de pessoas infectadas pela Covid-19. Quero também dizer a você o que já tínhamos dito anteriormente, mas é importante para os telespectadores e os assinantes da TV Globo e da Globo News, que hoje o secretário Jean Gorenstein encaminhou, agora na hora do almoço, ofício ao Ministério da Saúde, solicitando esta correção dos problemas técnicos ou da ordem que for, para que os dados possam ser disponibilizados à imprensa e à opinião pública de maneira geral. Bem, com isso nós encerramos a coletiva de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado aos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, aos nossos convidados, aos que estão aqui na bancada, que vieram até o Instituto Butantan. A nossa próxima coletiva será na quinta-feira, às 12h45. Fiquem bem, fiquem com Deus. Por favor, usem máscara, façam distanciamento social e respeitem as orientações sanitárias do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da sua cidade. Muito obrigado a todos. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.